Fala pessoal, tudo bem? Mais um Pega Essa na área. Estamos aí com uma nova gravação neste dia maravilhoso, nesta noite maravilhosa. Dia ou noite, Wesley? Boa noite, Wanderson. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Otimamente bem. Vamos começar falando então do nosso patrocinador, Wesley? Vamos, Wanderson. Então vamos falar de Puro Chocolato para vocês, pessoal. Então Puro Chocolato aí está aí nas imediações de Bragança Paulista, está em Atibaia também, em Bragança Paulista na Praça Raul Leme 129, Rua Coronel Luiz Leme 388, Rua José Domingues 572 e Rua Voluntários Antônio dos Santos 675. Quer um chocolate de qualidade, Wesley? Esse aqui é meu, hein? Sai pra lá, hein? Puro Chocolato. E aí, pessoal? Esse chocolate é sensacional. Sensacional. Se você não comeu ainda, coma. É muito bom. E apareça nas lojas lá. Fala que você veio, foi indicado para pegar essa. Isso. E fala lá que você veio experimentar o melhor chocolate de Bragança. É isso aí, artesanal. E aí, Wesley? Quem é a nossa ou o nosso convidado? Hoje é nossa convidada. Nossa convidada, quem será? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o chocolate da dieta. Chocolate da dieta? Como assim? Olha essas frutas, mano. Nossa vida, eu tô babando aqui, eu posso comer ou não? É de verdade ou é de mentira? Tudo de verdade, é o cheiro. Bom, hein? Vocês não estão sentindo aí, mas vão sentir em breve. Wanderson, sem mais delongas, estamos aqui hoje com a Patrícia, nutricionista. Se apresente para nós, Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Patrícia. Obrigada pelo convite. Eu sou a Patrícia Silva, nutricionista, me formei em 2010. Hoje eu sou nutricionista clínica funcional, trabalho com atendimentos, né? Patologias, emagrecimento, ganho de massa muscular, mas também faço a parte de atendimento home care. Não são todos os meus pacientes que sabem, né? Mas são pacientes acamados, pacientes idosos que não têm condições de ir até o consultório. Eu presto atendimento mensal ali na casa deles para estar acompanhando o ganho de peso, ou geralmente assim, eles perdem massa muscular muito fácil, então eu faço todo o acompanhamento. Olha aí, Wesley, e assim, o que significa esse chocolate? Uma nutricionista. Opa, né? 57%, temos ali 70%. Ela indicou pra mim 99%. 99%. Pensa no chocolate ruim. 99% boca fechada? Não, é amargo o negócio. Entendi. Então você come um pedacinho e você não quer mais. Entendi. Patrícia, muito obrigado. Como o Vandes falou, ter aceito o convite aí vir aqui. Sua presença aqui é de grande alegria para nós, principalmente para mim, que você faz parte da minha família. E queria saber aí o porquê nutricionista. Então, na verdade, eu demorei até um pouco para escolher essa profissão. Eu fiquei um pouco perdida logo que eu terminei aí, né, o ensino fundamental. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou estudar? Aí fiquei pensando, na época, o maridão me ter ciúmes. Mas na época eu tinha um namorado em São Paulo. E aí eu pegava o ônibus todo final de semana para ir para São Paulo. E imagina quantas histórias eu tive ali dentro daquele ônibus, né? Então, assim, conheci várias pessoas, muitas histórias, entre elas uma menina um pouco mais velha que eu, mas nutricionista. Então, nós nos encontrávamos aí a cada 15 dias, porque ela também fazia essas viagens de finais de semana por conta de um namorado, e ela contava um pouco da experiência dela como nutricionista, e aquilo foi me inspirando. Eu falei, acho que é isso que eu quero. E, assim, foi amor à primeira vista. Desde a primeira vez, assim, que eu entrei na sala, e por coincidência, quando eu cheguei lá, era o meu professor de microbiologia, Alexandre Funk. Espero que ele assista Vai assistir esse podcast. E aí, quando eu vi ele lá, e ele também todo apaixonado pela nutrição, falando, eu falei, nossa, estou no lugar certo, é aqui que eu queria estar. Então, foi assim, amor à primeira vista. Então, a faculdade para mim foi incrível, né? O primeiro ano, como todo curso, é um ano que você fica um pouco em dúvida, será que é realmente isso que eu quero? Mas assim, segundo, terceiro, quarto ano, que é um ano de estágio, eu vi que era realmente aquilo. Olha que legal. Assim que eu me formei, na verdade, eu fui trabalhar com a parte de segurança alimentar, parte de inspeção de vigilância sanitária, mas já fazendo um pouco de atendimento, mas ainda não era o meu foco. E essa escolha de segurança alimentar surgiu para você ou você escolheu? Não, surgiu. Foi acontecendo. E aí você... foi indo quando eu me vi. Aí eu prestava serviço para União Supermercado. Então eu fazia toda a parte de fiscalização, treinamento. Aí eu vim a ser mãe, né? E
E aí os horários ficam um pouco corridos, e aí eu me dediquei. O primeiro ano, assim, foi exclusivo assim, para minha filha. Mas não deixei de estudar, né? E aí depois disso, na verdade eu tinha feito, antes da Pietra nascer, uma especialização, né, em nutrição clínica funcional e depois em nutrição e fitoterapia. Paty, deixa eu interromper um pouquinho esse assunto aqui. Vocês aí que estão ouvindo, assistindo, vendo agora. Lembre, pessoal, que a gente está com o nosso canal no YouTube. No YouTube eu preciso daquele favorzinho maroto seus que eu falo toda vez aqui. Preciso que você acione o sininho, inscreva-se e comente aí. Faz uma pergunta lá pra Patrícia lá que a gente vai mandar para ela responder para você. Sim. A gente está também no Instagram. Estamos no Spotify também, né, Wesley? E o Spotify lá para você que não dá tempo de ver, coloca o foninho, vai fazer uma caminhada, uma esteira e escutar nosso programa. Isso aí. Então dá essa força para nós lá. Paty, volta a pergunta aqui, volta algumas coisas interessantes que eu gostaria de saber, que eu nunca perguntei para você. Vamos lá. Onde você fez faculdade? Eu me formei na FESB, aqui em Bragança Paulista, tá. E a pós-graduação foi pela VP Funcional, na Unicamp em Campinas. Então foi nutrição clínica funcional e depois em fitoterapia. Como o nosso objetivo aqui do nosso podcast é um podcast de oportunidades, como fala aqui, a gente tem muitas pessoas lá assistindo que não tem condições de pagar uma faculdade, não né? Não tem. Conte um pouco pra nós, você nasceu numa família privilegiada, que você pôde escolher a faculdade, ou que... Como foi fazer faculdade pra você? Porque o Wanderson aqui contou a história dele também, assim, que ele teve que passar vontade na faculdade. Conte um pouco pra nós como que foi essa faculdade, só pra gente falar para aquela pessoa que está ali assistindo, nossa, que é possível. Sim, com certeza. Na verdade, também eu não tinha muita certeza do que eu queria, mas também na época eu não tinha condições não financeiras. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então eu me lembro assim que eu chegava, eu estudava pela manhã e eu chegava em casa assim super cansada, aquela adolescente que queria dormir após o almoço, e eu entrava no meu trabalho a 1h até 7h. Então foi assim por um longo período, e até que houve a oportunidade de eu falei, não, agora eu vou tentar, vou dar um jeito e vou atrás da minha faculdade, vou me formar. Legal. E aí eu fiz na FESB, na época minha mãe me ajudou, junto com o meu salário, que eu trabalhava no comércio na época. Sim. Então foi que me ajudou a tá me formando. Que legal, Paty. É bom todo mundo ali que tá ouvindo, e nós, né, Wanderson, que vale a pena o esforço, né? Para uma paixão, e hoje a gente vê aí que você é super feliz como nutricionista, e vale muito a pena o esforço, né? Paty, voltando então aí. O que é hoje então? Você falou aí, você parou na parte que você fez sua pós-graduação. Nutrição clínica, não é? E daí você foi mãe. Continue para nós. E eu falei, não, agora, né, depois do primeiro ano dela, eu falei, agora eu preciso me dedicar à minha profissão, que foi tão difícil, né, a escolha aí, a questão da faculdade, e eu amo de paixão, então eu comecei a iniciar os atendimentos, né, então assim, a nutrição hoje é minha paixão. E mais pelo fato assim que hoje eu consigo trazer bem-estar e saúde para as pessoas, isso é impagável. Lógico que, né, todo mundo tem a profissão, tem essa questão financeira, mas você fazer o que gosta e você trazer benefícios de saúde assim à vida das pessoas, e quando a pessoa vem e ela relata, né, nossa, melhorou, eu tô bem melhor, isso é impagável, assim. Então da criança assim ao idoso, assim, é fantástico essa profissão. E essa escolha, né? Você falou que começou a atender, né, depois de um tempo, depois do nascimento da sua filha. Você lembra do seu primeiro paciente entrando na sua clínica, ou você atendia home? Como foi isso? Eu iniciei no home care e logo comecei no consultório, sim, eu me lembro. Porque, na verdade, eu prestava serviço também para uma empresa em Atibaia, certo. E tinha uma cliente, é uma rede de três lojas lá em Atibaia. Uma das clientes, ela sabia que eu era nutricionista, porque eu também, às vezes, eu tirava dúvidas dos clientes nas lojas. E aí ela falava, quando você tiver um consultório, você me avisa, porque eu vou lá, eu quero passar com você. Legal. E ela veio de Atibaia, olha que privilégio. Olha só. Pra passar comigo, e assim, até hoje, assim, pelo menos uma vez por ano, ela volta aí pra gente tá dando uma... vendo como que tá, se tá realmente seguindo o plano, se de repente apareceu algum sintoma, algum problema, porque a nutrição é muito mais do que... Porque eu faço uma anamnese. Quando o paciente passa comigo, então assim, antes dele chegar até mim, eu mando um questionário pré-consulta,
né? E eu coloco lá qual que é o seu objetivo. Então, geralmente eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, mas a gente vê que é muito mais do que isso. Tem muito mais problemas atrás desse objetivo que ele tem. Na verdade, geralmente o objetivo vai ser uma consequência, mas assim, o benefício, as melhoras são muito maiores. Imagino. Né? Então, assim, aí a gente descobre que de repente o paciente tem aí um pré-diabetes, uma hipertensão, as mulheres têm a TPM que atrapalha tanto, né? Então são vários fatores. Pacientes que eu melhorei muito a questão que já faziam tratamento há anos com psiquiatra, então assim, imagina, tomando medicação há anos, aí por conta de medicamento é um paciente que acaba sendo mais constipado. E aí você vai arrumar, eu falo que assim, a gente tem que arrumar a casa, a gente arruma o terreno para daí, de repente, a gente conseguir alcançar o objetivo. Não existe um caminho apenas ou uma fórmula mágica. Se o paciente entrar lá com a intenção, doutor, o que você vai passar para mim? Eu falo, não vou passar nada. Primeiro a gente vai entender isso aí. Ver o que está errado, arrumar, e daí a gente vai ver se vai ser necessário ou não algum tipo de suplemento, né? O que a gente vai estar trabalhando. O Wanderson falou uma coisa muito importante antes de você chegar, Paty. Ele foi estudar um pouco o que era a sua profissão. E ele falou assim, mas eu estudei aqui um pouco e nutricionista, ele viu colocando a fruta aqui, né, mas ele falou, nutricionista não é só isso, né? O cara ela vai ver, daí eu muito mais experiência para ele que mais para frente eu vou falar aqui da minha experiência como paciente. Daí eu falei, ele falou, repete aí, Wanderson, o que você falou para mim. Que era muito mais do que só comer, né? Como ela bem falou ali, assim, quando a gente fala, ou até mesmo você ouve como profissional, eu quero emagrecer, tem um monte de coisa associada ao lado disso, como sono, como mau humor, como um monte de coisa que vai estar aí um correlacionando ao outro, que vai chegar e vai ser muito mais do que isso. Então, eu até brinquei com o Wesley, olha, Wesley, eu li sobre um pouquinho, né, nutricionista funcional. E geralmente a gente fala, não, vou passar na nutricionista, ela vai me dar um cardápio muito bom, não é assim? Essa é o clichê, né? E eu vou emagrecer. Não é só isso. Você está dormindo muito mal, vamos arrumar o seu sono primeiro? Não é assim? Eu falo que tem os pilares da nutrição e você tem que estar alinhando todos eles. Então, o sono é um dos pilares. A questão da hidratação da água também é super importante. Estresse, né? Então, assim, eu falo o intestino. Então, assim, intestino e estresse são dois fatores que influenciam muito se aquele paciente vai seguir aquele plano alimentar ou não. Porque pode ser o plano mais bem elaborado do mundo, mas se é um paciente que não tem um intestino saudável, não vai absorver os nutrientes, não vai ver resultado. Se é um paciente estressado, você acha que ele vai chegar em casa à noite e ele vai fazer aquele plano? Não ele vai, não vai, entendeu? Então tem muita coisa. E nutricionista é um pouco de psicólogo também. Eu imagino. Então assim, eu tenho um paciente especial que ele fala, quando eu falo que eu venho aqui eu já aviso, eu vou lá na minha psicóloga, minha nutricionista psicóloga, porque né, aquela coisa da conversa, eles se abrem, então assim, a gente acaba entrando um pouco na vida de todo mundo. Né? Eu imagino, né, Wesley? Não, é uma transformação, né? Sim. Ô, Paty, dessas melhorias que você fala, né? Eu quero que você lembre, que eu vou contar já das melhorias. Eu passei com você dia 3 dia 27 eu passei, dia 3 eu comecei a dieta. E depois lembrei eu que eu vou contar a melhoria tanto meu e da minha esposa. Mas assim, olha que legal, eu tava pensando aqui, vendo tudo que você falou, a nutrição traz uma mudança de vida radical para a pessoa, que a pessoa começa, o Wanderson já falou isso para mim, quando ele percebeu que eu tava perdendo peso, e perdendo peso de uma forma saudável, ele falou assim, você tá perdendo peso, mas você tá ganhando músculo. E daí ele falou assim, você vai ver, a autoestima muda, o sono muda, a disposição muda, e ele falou assim, uma série de coisas para mim. Isso é muito prazeroso pra você? Nossa, eu fico imensamente feliz, assim, eu falo que... E aí ele fala, e ainda emagreci? Eu falo, emagreci. Olha que interessante, e ainda emagreci. Foi para o último plano aquilo que era o primeiro. Exatamente, mas legal. Nossa, é muito gratificante, eu falar... E quando a gente acaba... Eu tenho contato direto com os meus pacientes pelo WhatsApp, né? Então eles mandam mensagens agradecendo. E às vezes eu acordo com as mensagens dele, ou antes de dormir eu recebo, então eu falo, eu acordo, já ganho o dia.
dia. Ou às vezes Imagino. aquele dia é mais recompensado ainda com uma mensagem de um paciente agradecendo que o intestino funcionou, que está Olha que dormindo legal. melhor, que está mais disposto. Então os jovens, principalmente os jovens que prestam concursos, que estão na faculdade, esse momento de estresse, então melhora até a questão cognitiva, a concentração. Então todas essas melhorias, assim, quando eles relatam, é muito gratificante. E hoje você foi observar, né, assim, o dia a dia de qualquer um é muito corrido. Sim. Hoje, para você ter uma disciplina de fazer, não digo seguir, não é? Que isso é uma coisa mental. Aquilo que foi determinado, você tem que ter uma reeducação gigante, porque você vai no mais fraco mesmo. Eu vou ali Mais fácil. no delivery ali, eu vou comer ali mesmo. E esse trabalho mental, existe sei lá, talvez um protocolo ou uma linha de raciocínio que você leva e traça isso? Porque tem alguns que daí me deixa comigo, que vai, por favor. Não é, pelo menos uma coxinha, você me libera uma coxinha, né? Sim. Como Na verdade, é isso? assim, eu percebo que é muito o momento do paciente. Existe o momento certo que o paciente está passando com uma nutricionista. Querer todo mundo quer, mas existe o momento da virada de chave, que aí o paciente realmente entende que aquilo vai trazer benefícios para ele, ele quer e ele faz. Então, assim, existem pacientes que chegam lá e só de olhar, assim, eu já sei que não vai fazer, porque não é o momento. E posteriormente eles voltam e aí a gente consegue realmente ver, assim, excelentes resultados. Então, assim, tem que estar trabalhando. Eu falo assim, eu não inicio com radicalismo. Eu só vou tirar um alimento de algum paciente se realmente ele for alérgico ou intolerante, porque aí eu faço ele entender que aquilo faz mal pro corpo dele, que é muito comum. Hoje eu falo que 60% dos meus pacientes são intolerantes à lactose. Nossa. É uma coisa assim absurda. Tudo isso? Muito. Puxa, é assim, bastante, hein? E assim, de idades variáveis, assim. E eu falo que esse é e assim, às vezes não é nem resultado de exame. Às vezes no resultado de exame não dá nada e eu mostro pra ele quando ele tá, quando ele vê que assim, não tem outro caminho, vamos tirar por 30 dias. E aí ele vê a melhora do corpo dele. Então eu falo, não existe outra forma de eu provar pra você que você tem uma intolerância, a não ser eu tirando tudo que te incomoda. Então são vários sintomas. O paciente fica 30 dias sem lactose, nossa, muda a vida. Eu falo, tá vendo? O exame pode dizer que não, mas o seu corpo diz que sim, então vamos respeitar. Aí o que eu faço? Eu tomo leite e passo mal, e a pessoa é intolerante. Eu falo, não toma leite, não tem outro caminho, entendeu? Mas existem pessoas que não. Então assim, eu respeito muito isso, então eu sempre pergunto, qual que é o alimento que você mais gosta e qual que é o alimento que você não gosta? Porque se o paciente tem uma aversão a... Vamos dar um exemplo, a banana, eu não vou colocar banana no plano alimentar dele. Então tem paciente que fala, olha, eu não consigo comer feijão, eu não gosto. Então tem outros alimentos que a gente pode substituir e isso não é o problema, né? Ah, mas eu gosto muito de chocolate, eu gosto de pão. Então assim, hoje a gente sabe que nenhum alimento sozinho é considerado vilão. Mas a quantidade que você come e o que você come ali junto, que o acompanha, que sim pode tornar aquilo um vilão pra você ou não. Sim. Então... Tá vendo, Wesley? Não existe Tá aprendendo, hein? Isso é difícil, né? Porque assim, independente se seja obeso ou até mesmo que não dorme bem ou ele tem uma irritabilidade, isso, quando entende, vira a chavinha, deve ser muito prazeroso, né? Você chegar e falar, eu posso dizer que aprendi a comer, compartilhando a experiência da minha esposa, quando ela pôs na cabeça que tinha que mudar o hábito alimentar, comendo nos horários característicos, porque existe toda uma fisiologia, existe todo um trabalho. Eu não posso comer 11 horas da noite. Se eu tenho a possibilidade de comer às 7, eu vou comer às 7, às 9 ou alguma, faço uma ceia leve e vou dormir. E isso foi muito complicado. Olha só, ela vai me cobrar. Ela fala, como você compartilha com o pessoal? Porque eu cheguei e comentei mesmo, eu falei assim, puxa, nosso único momento de café, aí entra até o parceiro, a parceira ajudando aí, né? Sim. Você não está mais comigo? O único horário são às 18 horas pra gente tomar um café junto e às 7 você está jantando. E hoje eu entendi isso, porque os resultados vieram. Exato. Né? E aí você vê a felicidade na pessoa, Autoestima. você vê a autoestima dela, você vê aquilo que você era acostumado a comer, né? Para ela tudo bem, tudo faz, e não faz
bem ou mal, porque antes tinha que ter, não, tem que ser. Isso é muito legal. E o parceiro e a parceira tem que estar muito ali firme, não é? É uma das perguntas que eu faço com o meu paciente quando é casado, porque até quando senão, namora. Como é com o seu marido, como é a sua esposa? Ah, não, ele ajuda, super incentivo. Eu falo, yes, aqui vai ser... É mais fácil, bem mais fácil. Assim como eu tenho pacientes assim que falam, então meu marido faz tudo o contrário, minha esposa vai super contra, eu sei que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. E aí, na verdade, o que eu falo para o paciente? Na próxima consulta, traga, entendeu? Porque aí a gente conversa e aí é muito legal. E quando eu atendo casais é interessante porque o metabolismo do homem é diferente da mulher. Isso é inegável. E o homem tem melhores resultados que a mulher. Então a mulher se mata. O homem faz mais ou menos e ele chega lá e tem super resultados. Assim. Eu falo, olha, não se baseie porque é um metabolismo fisiológico. Exato. E também a maioria das vezes o homem é mais pesado, né? Também. E assim, mas assim, no final, assim, o casal sai feliz, porque assim, essa coisa assim da autoestima, principalmente pra mulher, é muito importante, né? Porque o marido quer uma mulher feliz e contente em casa, né? Faz uma diferença enorme. E vice-versa, né, Wesley? Sim. Ô, Paty, falando em nutrição, dieta, dessa reestrutura do corpo, a água é muito importante? Então, na verdade, é um dos mais importantes. Por quê? 70% do nosso corpo é formado de água, tem funções super importantes. Então, assim, a gente tem que aprender a beber água. E é uma das minhas perguntas também ali no meu questionário pré-consulta, né? Sobre ingestão de água. Então, quando a pessoa coloca de média para baixo, eu já sei que é nada. Porque, geralmente, a alta, quando eu falo para a pessoa transformar em copos ou em litros, geralmente é baixa. Então, assim, nós não estamos acostumados mesmo. A gente não valoriza algo tão importante que é a água. É verdade. Então, assim, tem paciente que fala, o que a doutora vai prescrever? O que você vai prescrever pra mim? Eu quero tomar um suplemento. Eu falo, você não bebe nem água, você quer tomar o suplemento? Eu falei, vamos primeiro alinhar o que tá ali fácil, que já faz parte da sua rotina, pra depois a gente pensar. Porque senão, se a pessoa não tomar água, você acha que ela vai tomar um suplemento certinho 2, 3 vezes por dia? Não vai. Paty, eu achava que eu tomava bastante água, tanto que, pessoal, eu sou paciente da Patrícia. Estou lá, eu e minha esposa, é algo que eu ia contar depois, mas já fica aí pra você entender o que eu tô falando. Eu achei que eu bebia uns 3 litros de água por dia. E a minha meta é acima de 3,5. Eu comprei o Mega Galão que você viu, quando você já viu lá na minha sala o Mega Galão. De manhã, tomo aquele galão. Toma à tarde também um outro daquele lá para dar 3,5 quando eu termino a academia. Daí eu comecei a perceber que eu não bebia o tanto de água. Porque daí quando você começa a quantificar o tanto de água, você fala assim, caramba, eu não bebia nenhum desse daqui. Porque você começa a ir mais no banheiro, depois não ia até no banheiro assim. Daí você começa a ver a cor da sua diurese, xixi, para quem você que não entende que é diurese, mas a cor é diferente, já não fica mais aquele amarelo forte. E é pro resto da vida, né? Então, assim, a única forma que eu achei para poder beber bem a água é andar com a água na mão. Senão não bebe. Não, eu sempre dou a dica. Eu falo, já adota uma garrafinha, onde você for, você leva. E assim, torne isso um hábito. Porque no começo é chato, né? A gente fala, nossa, é ruim. Mas depois a pessoa começa realmente a sentir falta e ver a diferença que isso faz. Função do intestino, o intestino começa a funcionar muito melhor. A pele, aquela pele seca, melhora muito. E inclusive variação de peso, porque a pessoa fala, nossa, eu fico oscilando 1, 2 quilos, e a pessoa toma pouca água, então a pessoa faz aquele efeito esponja, né? Ao invés dela metabolizar aquela água, ela fica retendo mesmo. Aí fica queixa de pernas pesadas, tô com as pernas pesadas, pernas inchadas, dores nas pernas. Melhora a hidratação, some. Então, assim, é extremamente importante. E uma dica que eu sempre falo em relação à água, que parece papo de nutricionista, mas não é. Na verdade, o nosso sensor sede e fome no cérebro é muito próximo. Então, às vezes a gente fala assim, tô com fome. Não é sede. Então, assim, a gente se confunde mesmo. Então, tem gente que fala, nossa, eu sinto fome o tempo todo. Se você começa a tomar água de forma correta, ali, de forma contínua, isso some. Entendeu? Assim, não é mágica e não é lenda, não é mito, não é papo de nutricionista. É fisiológico, é do nosso corpo mesmo. Quando a gente vem a sentir sede, assim, a gente já teve perdas ali no nosso organismo que não são desnecessárias se você toma a quantidade de água correta. E aí chega um paciente e fala assim, olha, Patrícia,
Eu tomo muita água, principalmente fim de semana, uns 3,5 litros de cerveja. Considera-se como água também ou não? Não, na verdade, eu falo Mas eu faço muito xixi, Patrícia. Na verdade, eu falo que... Porque tem isso, né? Tem isso. Não, a água é água, né? Eu falo que pelo menos 50% tem que ser água e o restante poderia ser sim, suco, chá, mas pelo menos a metade tem que ser água. E a bebida alcoólica não conta, pelo contrário, ela desidrata o nosso corpo, sim, né? Ali o nosso fígado vai ter que trabalhar muito mais para estar metabolizando esse álcool. E a cerveja em si, eu brinco que é o pão com álcool, né? Porque além das calorias do álcool, tem a caloria ali, dos carboidratos ali, da cevada, no caso do vinho. É um pão líquido. É o pão líquido, pão ali cheio de... Vou avisar um monte de colega que eu tenho. Eu não tomo álcool, eu não tomo. Mas eu tenho muito colega que curte isso aí. Não, eu tenho muitos pacientes. Puxa, ainda mais essa dependência, né, Patrícia? Principalmente pós-pandemia, assim. Nossa, foi uma coisa que aumentou muito, mudou muito a rotina e a vida, assim, das pessoas. De quem já era meu paciente e de pacientes novos eles relatam. Pós-pandemia, criei hábitos bem assim ruins e o quanto o álcool entrou. Então eu falo, tá, você vai tirar o álcool? Não vou. Então, peraí, vamos então pelo menos controlar a ingestão. A questão da hidratação, então sempre que estiver consumindo álcool, bebe água junto, né? Porque você vai beber menos água, vai ajudar depois a metabolizar esse álcool. Então, assim, a dica é água. Tati, puxa um pouquinho o seu microfone mais pra cá, pra puxar mesmo. Assim? Isso. Paty, se conseguir evitar, melhor. Sim. Faz parte da nossa vida social, né? Mas eu falo que tudo vai do seu objetivo. Qual o seu objetivo? Meu objetivo, eu quero até dezembro perder X quilos. Eu falo, então se dedique ao máximo. E é uma coisa que vai atrapalhar, porque são calorias extras, né? Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo em emagrecimento, a gente trabalha com um déficit calórico. Então, eu faço um cálculo, né? E aí, no final de semana, durante de segunda a sexta, a pessoa vai lá, faz direitinho, vamos lá, 1.800 calorias. No final de semana, 3.000. Quer dizer, foi-se o nosso déficit calórico. Fora que acaba atrapalhando o rendimento aí durante a semana, tanto no trabalho quanto no exercício, aí já não quer treinar, não treina direito. Então varia muito, mas eu tenho paciente que fala, não vou abrir mão. Eu falo, então, mas vamos negociar quantidade. Então eu mostro para ele quantas calorias tem, o quanto tá ali comprometendo, né? E por isso que eu falo, vai muito da pessoa, qual que é o objetivo, qual que é a pressa dela ver resultado ou não, mas vem. E hoje, Paty, a gente vê assim que a busca gritante para suprimentos, creatinina e entre outros, termogênico, assim, vem crescendo demais, porque a gente tem aí os nossos influencers de YouTube aí, que são uns monstrão, né? E vem aí, é antigo, né? E esse dia eu estava assistindo um e ele fala assim, que é o único esporte que você vê a pessoa com 70 anos praticando ainda. E como que é isso com seus pacientes, de ficar indicando, toma isso, toma aquilo, porque eles vão pedir para você? Sim, é o que eu falei, o que você vai me prescrever? Então, primeiro eu tento alinhar essa questão mesmo de rotina, de alimentação, né, esses pilares que eu falei da nutrição, que é importante. Mas assim, quando for necessário, a gente suplementa. Então assim, tem 2 especiais assim, que é o que mais a gente tem comprovação científica, que ajuda, que é o whey protein e a creatina, né? Agora o restante, essa questão de termogênico, tem muita gente que já vem tomando, né? E eu falo, vamos dar um tempo com esse, vamos focar só nisso, porque isso vai ficar muita coisa para você dar conta. Além dessa mudança de alimentação, ficar suplementando toda hora, tomando um monte de coisa. Então, um passo de cada vez. Mas hoje a gente vê esse apelo, né? Hoje, que nem a gente estuda tanto, né? O tempo todo a gente está estudando, até hoje se atualizando, fazendo pós, fazendo especialização. Aí vem a blogueira e mostra lá o produto. O paciente manda foto, comprei, como eu tomo? Pergunta pra blogueira. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Ô, Paty, você já reparou? Lógico que já, mas assim, eu mesmo já fiz muitas vezes isso. A gente entrar no corpo do nutricionista, a gente acha que a gente é nutricionista. Não, se eu diminuir isso, se eu parar de jantar, se eu comer só carne, porque agora tá, né? Jejum intermitente, low carb, a gente escuta falar e fala assim, não, então tá fácil, é só tirar isso. E a gente dá de nutricionista para si próprio, né? Que dá, sou super errado.
Emagrece 2 quilos e engorda 6. Exatamente. E você pega muito isso ainda hoje? Muito. Todo, assim, de médico e nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco, né? É bem por aí mesmo. Então todo mundo já chega meio que, mas eu li, eu vi, reportagem, Instagram. Então assim, eu falo, olha, na verdade, as pessoas buscam o fácil e a fórmula mágica. E na verdade não tem. Mas a fórmula é simples. É alimentação, exercício e os pilares da nutrição. Sim. Fazer assim, só que todo mundo quer o fácil e todo mundo quer pra ontem. E eu sempre pergunto também, teve uma alteração de peso recente, né? De repente, assim, quanto tempo você... Então, às vezes, a pessoa, em 2 anos eu engordei 5, 10 quilos, mas a pessoa mas eu tenho um casamento mês que vem, eu quero perder 5. Eu quero entrar no vestido. Não, então a gente tem que ser realista. Sim. Né? Então, a gente faz todo um planejamento de quantos quilos vai perder, em quanto tempo, mas tudo vai depender da dedicação, né? Então, tem que estar ali se dedicando, se organizando, né? Essa questão que você falou do horário para comer, é o que a gente chama de crononutrição, porque eu falo assim, o nosso corpo não foi feito para meia-noite estar produzindo ali insulina para metabolizar carboidrato. Então, assim, tem que ter toda uma organização. Se chegar em casa cansado, você não vai preparar comida. Mas tire um dia da semana e já deixa tudo meio que pré-preparado. Nutri, mas eu não tenho tempo. Vamos procurar opções, então, que já venham prontas e aí tem que ir para o congelado. Tudo dá. Assim, o meu plano alimentar é individualizado, é de acordo com a sua rotina. Eu falo que o plano alimentar tem que se adequar a você, e não você ao plano, porque senão você não vai conseguir levar por muito tempo. Isso é interessante, né, Wesley? Essa frase é interessante. Muito, né? E fica isso aí, pega essa pra quem tá assistindo. Isso é bem comum, né? Ser inversamente, mas é... Eu falei uma frase aqui há 2 entrevistas atrás, da Mara, nossa psicóloga, que psicóloga é pro resto da vida. E nutricionista também, né? Exatamente. Porque não adianta você fazer o seu objetivo, cheguei na praia bonitão, e depois que passar a praia. Nossa, é você nessa foto, não é? Eu mesmo já emagreci várias vezes, já engordei várias vezes e já estava no limite e procurei uma profissional. E óbvio, como eu já falo aqui toda vez, eu vou dar oportunidade para aquele quem eu conheço. Tá certo. E óbvio, eu tenho na família, por que não usar o da família? Sim. É o da família que eu vou usar e outra. Estudou, ama isso. Você viu o brilho no olho da pessoa, não vai fazer o errado. Sim. E por incrível que pareça, Wanderson, essa dieta que a Patrícia passou pra mim e pra Carla, a gente não passa fome. Olha só. E olha que o Wesley ia nos restaurantes na esquina, né, Wesley? E batia o pratão. Sensacional. Não almoçava, né? Não é? Mas assim, é bom fazer, a autoestima realmente muda. Eu associei o exercício físico, que é necessário para o resto da vida, e acompanhando, né? É igualzinho a Paty falou, se você conseguir um personal é melhor. E sempre um acompanhamento profissional vai fazer a diferença. Sim. Paty, napolizante. Ixi, era bonito. Ou quer falar antes do idoso? Porque assim, é uma pergunta que eu tenho aqui também. Porque o idoso... Ele necessita, né? Ele perde muito rápido. Sim. Eu vou falar isso aí com prioridade, porque a gente cuida do idoso, né? Eu vejo que o idoso... Pessoal, eu trabalho no UTI. O idoso, 1 semana na UTI, ele já não tem mais força para erguer o braço. E o nutricionista é o principal atrativo para ele poder ter força. Vamos falar do idoso antes de falar dos anabolizantes. E o idoso que você atende, Paty, é totalmente diferente já a dieta, o suplemento, como que é? É bem diferente. Geralmente com o idoso a gente vai ter que entrar com suplemento, porque ele não consegue, através apenas do alimento, ali atingir a necessidade. Né? O idoso, como você falou, ele tende a perder peso e principalmente massa muscular. Assim, dos meus idosos, nenhum é sobrepeso. Assim, são todos, assim, baixo peso, né? Pelo contrário, por isso que a gente tem que entrar com suplemento. O tipo de dieta é diferente, porque tem que ser uma dieta mais pastosa. Geralmente aumenta o risco de uma broncoaspiração. Sim. Então é totalmente diferente. Né? E assim, um dos problemas também do idoso, inapetência. Então, assim, eles não têm mesmo apetite, é super difícil você estar recuperando peso, mas é totalmente, assim, também possível. Só que do idoso também envolve muito família, né? Porque a gente precisa ali de ajuda. Geralmente tem os idosos que são ativos, né? Fazem tudo sozinho, mas a grande maioria dependem de alguém para fazer por ele, né? Fazendo. Então, assim, é um trabalho dobrado até, né? Porque aí eu tenho que fazer o paciente
entender, e a família também entender a necessidade sim. do suplemento, da alimentação. O idoso não dá para ficar muito tempo em jejum, muito tempo sem comer, né? Então tudo isso influencia muito. E acrescentar água nesse meio de toda a alimentação, Sim, né, Paty? exatamente. A água também é super importante. Paty, e a gente vê assim, eu que cuido de idoso e minha paixão é o idoso, até o paladar, né? Para a atividade da boca dele, já para ele tanto faz estar comendo ou não. Eu vejo lá que eu ofereço o café da manhã, é um pedacinho de cada coisinha e já está satisfeito. Parece que assim, que vira um trabalho comer. E é assim, também de uma forma prazerosa, né? Ver quando a gente consegue os objetivos de proteína, de nutrição adequada para o idoso, né, Paty? E aí você vê aquele idoso mais coradinho, mais forte e andando. Né? Quando a gente pega o idoso mais debilitado, geralmente ele não consegue, ele é o tempo todo sentado, acamado, e aí você começa a fortalecer toda essa parte nutricional, ele começa igual criança, a dar os primeiros passos, e aí, nossa, a gente fala... Qual a idade do idoso que você atende, Paty? Olha, a minha paciente, vou falar da minha paciente mais idosa, ela tá com 98 anos. Nossa, então, que legal. assim, que legal. São assim, essa é a mais, deixa eu ver, ela eu acho que é a mais velha, sim, mas assim, daí tem 80, 70. E daí tem que observar tudo, né, Paty? Por exemplo, nossa, você pergunta assim, como que é as suas fezes, etc. Lá a gente vai ter que observar tudo, né? Se tá pastoso, se tá líquido. Dependendo do paciente, aí a gente pega essas informações com familiares e cuidadores, né? Porque, assim, E daí aumenta a fibra, é isso? Exatamente, aí aumenta a fibra, o aporte proteico, mas aí a gente também não pode dar muita proteína, porque vai ter uma digestão mais difícil. Por isso Aí a entra necessidade do constipação, aí entra suplemento, absorção. essa questão do intestino do idoso funciona mais lentamente também. Então a nutrição estuda muito essa parte, intestino, absorção. Hoje o intestino é considerado o segundo cérebro, tão importante quanto o cérebro, o coração. Assim, no nosso intestino nós produzimos bactérias que vão contribuir para o ganho de massa muscular, prevenção de doenças como depressão. Então, assim, tem que estar funcionando direitinho. E hoje a gente vê que não é nem funcionando diariamente. Mas eu vou todo dia ao banheiro. Tá, mas a gente tem que aprender a olhar como que tá esse cocô. A pessoa fala, eu vou ter que olhar pro meu cocô? Isso, tá vendo? Sim, vai ter que olhar, porque ali tá dizendo como, de repente, está faltando água nessa alimentação, está faltando fibra, né, para esse intestino, se é uma dieta mais rica em gordura, se é uma dieta... Enfim, diz muito. Então, antes eu falava assim pro meu paciente, você vai comer todos os dias? Como é o seu cocô? Como que eu vou te falar? Aí hoje eu tenho uma... Eu dei descarga a última vez, né? Então hoje eu tenho uma tabelinha e aí tem as fotos. Aí ai, que legal. Fala, esse daqui. Eu falo, então, se tá assim é porque tá acontecendo isso. É verdade. Então assim, e diz muito. E ali, na primeira consulta, geralmente eles falam que tá no aspecto, aí a gente muda a alimentação, coloca água, quando ele volta já tá ali onde a gente quer chegar, entendeu? Existe ali que eu falo ali, entre 3 e 4 ali aparece, eu falo, é isso aqui que eu quero. Não, já cheguei, já tá assim. Então a gente sabe que é o intestino de uma pessoa mais saudável, que tá aquele intestino. Isso também, não digo que seja um mito, né? Mas, eu tenho um intestino regular, vou todos os dias. Não é mais. E o outro chega, eu já tive casos de colegas, a gente já não faz 5 dias que eu não vou no banheiro. Falei, como assim? Você tá louco? Pra gente é um absurdo isso, né? Dentro da periodicidade de ir no banheiro. Mas quando vai, ou é com achativo, ou é com isso, porque não faz atividade física, come errado, só faz isso, aquilo, é um cara estressado, é isso, é aquilo. Ô Wanderson, você viu aí que não dá pra ser sozinho? O quê? Fazer nutrição sozinho, não, fazer uma não dá, dieta. não, Imagina, você acha que eu vou lembrar? Tanta coisa De em ver volta, né? o cocô, de se eu tô tomando água. Não dá, precisa de um profissional pra isso, Wanderson. Quantas gramas, é verdade. Paty, chocolate. Então, eu falo que... Amigo ou inimigo? Não, super amigo. Obrigado. Ainda bem que você falou. Queria escutar isso, né? Ele falou, deixa ela vir, quando ela falar você pode pegar. Quando falar que pode pegar. Então eu falo que nenhum alimento é vilão sozinho. Né? E vamos falar do chocolate, né? Que ele tá aqui na nossa frente, todo aqui com a cara boa. Então assim, na verdade, o chocolate, ele é o cacau. Né? E o cacau tem imensos benefícios. Então tem antioxidantes, flavonoides. Então assim, o problema é a qualidade desse chocolate. Então aqui a gente está falando de um chocolate
50%, 70%, que tem mais cacau e menos gordura, né? Diferente de repente um chocolate branco, que aí vai ter mais gordura. Assim, então eu não posso comer chocolate branco? Pode. Mas o que vai determinar é a quantidade. Tudo a gente pode, né? Então assim, mas se for, mas eu gosto de um chocolate todos os dias. Então vamos escolher um chocolate aí que seja mais saudável, que traga mais benefícios. Então, 50. Eu falo sempre assim, na verdade o Wesley falou que eu falei 99, eu não falei. Pode começar com 50. Eu vou dar pra 99 aqui. É horrível. Pode começar com 50, aí você vai pro 60, aí você vai para um 70. E aí o nosso corpo, porque também quando a gente fala, vamos mudar aí, vamos passar com nutricionista, vamos mudar hábitos, a gente fala assim também limpar o paladar, né? O nosso paladar é muito viciado em açúcar, em sal, e o açúcar camufla o sabor de tudo, né? Então assim, a pessoa fica viciada. Quando você vai limpando o paladar das pessoas, ela vai sentindo muito mais o sabor das frutas, do chocolate. Então aquele chocolate que parecia amargo, ele passa a ser o quê? Mais saboroso, mais atrativo ali, porque sua boca tá mais limpa, né? Aquela coisa que vai sentir mais o sabor. É que nem o café, né? Tem gente que toma, não é café com açúcar, é açúcar com café. Eu amo café, mas coloca tanto açúcar que só tá sentindo. Então assim, então tem que tomar sem açúcar. Na verdade, o ideal é que sim, mas você não precisa tirar de uma vez. Vai diminuindo, né? Até você conseguir sentir mais aquele sabor do... E essa reeducação de chegar pro cérebro e falar assim, é o seguinte, vou conversar entre você. Todo almoço, ou após o almoço, ou após a janta, o cérebro fala assim, doce. Como é tirar isso da cabeça? Porque eu sou o vilão disso, eu gosto mesmo, eu falo, né? Eu lembro quando criança, que tipo assim, minha mãe não tinha doce lá e tinha pó de gelatina. Eu molhava o pó de gelatina na língua e falava, gostoso. Como é isso? Como é tirar ou talvez reeducar isso, Patrícia? Porque é uma liberação mesmo, é um gatilho que o cérebro fala assim, você precisa de doce. É um hábito. É um hábito. A mesma coisa que eu falei, você tem que tornar a questão da água um hábito. Nós temos também hábitos bons e desenvolvemos hábitos ruins. Essa questão do eu necessito de um doce após o almoço é um hábito que você criou. Entendeu? Então, assim, o que eu tento fazer com o paciente? Primeiro eu falo assim, eu preciso. Não, eu preciso. Um hábito, né? Então, assim, vamos. Mas assim, o que a gente vai tentar? Eu trabalho muito com frutas após o almoço, né? Mas assim, a boa notícia é que, na verdade, qual que é o melhor horário para comer o chocolate? Pra mim, tipo... O tempo todo. Na verdade, se tiver na gaveta, vai por cada meia hora. Então, após uma refeição, é um bom momento pra você estar comendo chocolate. Por quê? Porque primeiro que você vem aí de uma refeição balanceada, que vai ter um alimento fonte de carboidrato, de proteína, de fibras, né? Pensando ali num prato equilibrado. Né? Então, assim, o impacto da glicemia desse chocolate vai ser menor do que você comer sozinho. E outra coisa, a quantidade. Se você almoçou e comeu, você que gosta de chocolate vai me dizer. Se você almoçou ali, fez um prato balanceado, equilibradinho, você vai comer um pedaço de chocolate, vai ser o suficiente. Sim. Agora, fica horas sem comer, vai comer um chocolate. Você vai comer um chocolate desse tamanho, né? Então, por isso que é um bom momento pós-refeição. E após refeição também você não consegue, por exemplo, não consigo comer uma barra dessa. Não dá. Exato. Não dá, você fala assim, não, deixa então, pra depois. Você gosta, então vamos colocar. E o mais interessante de tudo, assim, porque o chocolate eu acho que um dos preferidos, acho que homens e mulheres, quando eu falo. É muito bom. Qual que é o alimento que você mais gosta? Não vivo sem o chocolate. Mas é incrível, quando eu coloco chocolate no plano alimentar da pessoa, e aí quando ela volta comigo, eu falo, e o chocolate? Tá lá, não comi. Mas tá no seu plano. Mas eu não comi, deixei lá. Eu falo, as pessoas gostam do que não pode. O proibido. Eu liberei. Não vou querer também. Deixa lá, a hora que der vontade eu como. Interessante, né? É muito interessante isso. Mas isso é o que eu falei, então poder pode, mas é a quantidade. Se puder escolher um de melhor qualidade, perfeito. É puro chocolate em todo momento, Wesley. Conseguimos um patrocínio bom pra você, né, Vanessa? Eu preciso de alguém que patrocina frutas pra mim agora. Porque essa fruta tá cheirando demais, né? Tá cheirando, fica bom. Olha o tamanho desse morango. Tá bonito. Tá bonito. Pessoal, a conversa aqui tá excelente. Eu fiz uma pergunta antes pra Paty aí, mas eu vou reformular essa pergunta pra ela entender. Tem muito jovem hoje que procura o resultado mais rápido possível na academia para ficar forte.
E os usos de anabolizantes aí tá hoje no mercado negro aí uma venda excessiva, né? Eu vejo muitos jovens aí que não tem receita nenhuma e anda ali com a sua ampola de anabolizante, seja ele qual for, e não tem instrução de nenhum profissional para usar. Eu sei do benefício dessa medicação e sei também do malefício, né, que ela faz, porque a gente trabalha no hospital e às vezes o paciente precisa dessa medicação. A pergunta é assim, Paty, quando chega um paciente para você que já está todo descontrolado, que usou totalmente errado e vai lá para você, porque a gente procura nutricionista quando as coisas estão a gente não vai lá quando tá tudo na academia, bem, tranquilo. Mas tem esse paciente que chega lá já tá assim, extrapolou de tudo. Como que é o atendimento, Paty? Então, na verdade, hoje o anabolizante ele é visto com outros olhos, porque hoje a gente tem muitos médicos que estão estudando e trabalhando isso de forma correta. O problema é quando isso é utilizado vindo do mercado negro com dosagens exorbitantes, que aí a gente sabe que vai vir sim os malefícios. Né? Eu não sou contra anabolizante, desde que seja com acompanhamento médico, com resultados de exame, né? Desde que a pessoa não veja aquele anabolizante como algo para ser mais fácil, né? Então, assim, na verdade, o anabolizante ele vem para melhorar os seus resultados, mas ele sozinho não vai trazer resultado. Tomar, ficar deitado. Exatamente. Então, realmente entra aí a dedicação aos exercícios, que tem que ser, assim, muito maior do que de quem não toma, porque tem todo esse aumento, principalmente do perfil lipídico ali do paciente, dos exames de colesterol que acabam, né, alterando. Então, quando ali alinhado junto com o exercício, além de ter um melhor resultado, esses exames também vão vir mais controlados, né? Ou pacientes que teve perda muito grande de massa muscular, sarcopênicos, né? Então, mulheres que não estão nem menstruando porque estão com baixo peso. A pandemia fez isso, né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo os anabolizantes, os esteroides como um vilão ali. Não vejo. Desde que ele venha com acompanhamento, como eu falei. O problema é que todo mundo, quando fala, né, tem medo, torce o nariz ou tem preconceito, é porque a gente fala que eles entraram pela porta dos fundos, né, pelo mercado negro. Eles não vieram aí já com receita médica, acompanhamento médico. Então eles vieram aí bem assim, trazendo prejuízos à vida das pessoas pelo mau uso, mas eu sou totalmente a favor. Então, assim, e o brasileiro vem crescendo nesse assunto, né? Vem, graças a Deus. Então, assim, dos meus pacientes hoje que tomam, todos, graças a Deus, vieram de, assim, acompanhamento médico. Por quê? Os médicos valorizam hoje o trabalho da nutricionista, né? Eles veem que sozinho não vai dar, que eles precisam tanto do exercício, né? Então, assim, ali de uma academia, de um personal, quanto da nutricionista para trazer aí a alimentação. É que nem hoje eu atendo muitas pacientes que passam por médico e tomam medicamentos como o Ozempic, que tem aí a função de ajudar na questão do emagrecimento, né? Então, assim, então ele já vem, então eu falo, olha, você vai emagrecer por conta do medicamento, mas se você não aprender a comer, você não vai tomar esse medicamento, poder tomar o resto da vida, e você vai engordar tudo novamente. Então, aproveite essa chance em que o seu corpo vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, né? E aprenda a comer para que você consiga manter isso. Paty, o que é a palavra disciplina para você? Eu acho que é o principal ponto, quando você tem um objetivo. Você tem que ter disciplina, organização. Eu acho que é aquela coisa do planejamento mesmo, que envolve, às vezes, se você mora sozinho, esse planejamento, essa organização é só sua. E quando você é casado, tem uma família, vai envolver aí outras pessoas. Ajuda. Exatamente, mas é fundamental para que você alcance o objetivo e tenha sucesso, senão... E esse sucesso, eu falo, né, eu posso falar por mim e pela minha esposa, a autoimagem, ela se dá principalmente com um relatório fotográfico. Sim, né? sim. Bem legal isso. Nossa, você tava bochechudo, não mudou muito, né? Mas, quem me olha, quem me vê. Mas isso é muito interessante porque a autoestima está muito envolvida, né, Patrícia? Você olha assim e fala assim, caramba, nossa, minha esposa tá mais magra, olha só, olha minha esposa. E fora a aptidão, você dá um pique ali, você consegue fazer alguma coisa, até subir no telhado 3 vezes se precisar subir escada. Não é? E isso vai trazer uma autoestima e você fala assim,
E o primeiro deslize que você dá, você já começa a cansar de novo, você começa já a fadigar de novo. Falei, caramba, eu preciso, né? O Wanderson é uma pessoa que sempre fez academia. Ele contou pra nós aqui que fez um churrasco no final de semana e saiu um pouco da rotina da dieta dele. Ele sentiu mal de comer a mais. Na hora o estômago já falou, opa, nossa, fiquei com uma pirose horrorosa. Olha que interessante, eu sempre pergunto também para os meus pacientes, né, assim, de sinais e sintomas. E é muito interessante que quando eles passaram comigo a primeira vez, quando eles voltam, eu falo, e os sintomas? Tipo, principalmente gastrointestinais. Vamos falar aí de refluxo, distensão abdominal, dor de estômago. E eles respondem assim pra mim, só quando eu como errado. Eu falo, Olha que tá interessante, vendo? olha que legal, tá vendo? Que o quanto a alimentação influencia, o quanto a alimentação tá ligada a sinais e sintomas. E hoje uma coisa que eu vejo é que assim, as pessoas estão acostumadas a ter dor. É normal. Quando eu pergunto de sinais e sintomas, a pessoa também fala assim, você tem dor de cabeça? Tenho, mas eu sempre tive. Você tem tal coisa? Tenho, mas eu sempre tive. Isso quando a pessoa não fala assim pra mim, tenho, mas meu médico falou que é normal. Eu falo, como que é normal? Não é. Assim. Vamos tentar achar a causa, vamos daí, sim, a gente pensa em entrar com algum fitoterápico pra melhorar esses sintomas. E aí a pessoa faz direitinho e eu pergunto, e aí? Não senti mais. Eu falo, agora né, não tá muito melhor do que antes? Sim. Entendeu? Assim, do que viver. Imagina todos, principalmente mulher que tem TPM. A mulher, se ela tem TPM, ela tem TPM durante 15 dias, todos os meses. Eu falo, não é digno a gente ter um sintoma aí por 15 dias todos os meses. E é incrível, não sei se tem alguma coisa associada com talvez alguma coisa, tipo, tem algumas que é só chocolate, chocolate. E assim, aquele olhar sanguinário, né? É porque, na Como verdade, assim? o que acontece na TPM? Existe uma queda de serotonina. E aí a gente tenta compensar essa queda de serotonina. Né? E tem assim, tem queda de hormônios ligados à saciedade, então a gente sente mais fome. Então eu falo que é muito comum. Aí que é o momento da mulher caprichar mais ali na questão da alimentação, dos alimentos fonte de proteína que dão mais saciedade. Colocar o chocolatinho que ela gosta, dá pra colocar, não é pra não comer. E outra coisa que eu falo pra elas, e se tá com vontade de comer um brigadeiro, você vai lá e come um brigadeiro. Não fique inventando moda, porque eu vou aí fazer você a come. lata inteira, vai estragar. Não, mas olha que a pessoa faz, tem vontade de comer um brigadeiro. Ela vai lá e acha uma receita fitness com um monte de coisa e vai lá e come, e não matou a vontade de comer o brigadeiro. Aí ela vai lá e come outra coisa. Eu falo, se você tivesse comido um brigadeiro, já tinha acabado, era 50 calorias. Agora, olha, se for somar aí, você comeu 500 calorias. E aí vem até, né, a emoção depois, né? Chora. Meu Deus, comi 17 brigadeiros. É normal, né? A frustração depois do... Mas e o assunto que você tá achando? Não, sensacional. Tu não pode comer um chocolate, vocês comem uma fruta também. Ou se derrete depois no morango. Que gostoso, não é? Paty, eu falei que eu ia muito contar aqui bom, do benefício. Como paciente aqui, você conhece a Carla, minha esposa, da nossa família, e ela reclamava de sono, não foi? Nunca mais ela acordou de madrugada, só de mudança alimentar. Eu sempre teve dor no estômago, sempre. Desde que eu passei com você e comecei a fazer dieta, acabou a dor no estômago. Ir pra academia não é gostoso, não é ruim. mas o meu corpo já tá pedindo. Exatamente. Hoje é um dia que eu vou depois da gravação, mas já tá pedindo pra ir. Então, tem como mudar aqui. Então, eu acho assim que os benefícios são, não é a primeira vez que eu faço dieta, mas é a primeira vez que eu faço com acompanhamento. Nunca fiz, sempre eu fiz dieta da minha cabeça. Entanto que a última vez que a Carla passou com você, eu roubei a dieta dela. Que é muito menos calorias. Interessante, rouba a dieta da esposa. Não, roubei. E daí... E assim mesmo, eu tenho um primo aí que tá assistindo, ele não perde um, pega essa. Ele falou... Eu fui lá e falou, Wesley, como você secou? Eu tava... E ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, você quer a dieta da Patrícia? Passe com ela, não vai passar pra ele. Cada um. Não, mas é muito importante acompanhamento do profissional. É interessante. Porque assim, você faz. Toda vez eu passei fome. E a Carla fala assim: você é muito radical, você para tudo de comer. Agora eu pego aquela marmitinha que eu faço de 500 gramas, lotado de frango e lotado de carne, e falo: meu Deus, isso aqui não vai emagrecer. E tá sendo muito assim: você não passa fome. Eu falei pra você que uma das dificuldade minha era comer proteína, e hoje eu tô comendo, eu já compro no domingo e faço, já coloco na marmita e tenho que fazer. E daí começa a ser prazeroso chegar ao horário de comer. Você fala assim, nossa, chegou.
Vamos lá comer. Por que será? E daí, assim, os colegas que convidavam eu pra comer lá, que assiste também, eu pego essa. Sabe por que eu não tô indo mais almoçar na esquina? Eles continuem almoçando, porque... Não, poder pode, né, Patrícia? Chegarei lá. Ainda não sei controlar isso. É verdade. E pus na minha cabeça que isso pro resto da vida. E a lição que eu tiro disso, que dessa vez eu entrei com essa cabeça, que a competição é eu comigo. Exatamente. Que assim, eu vou lá, faço esteira, o Guilherme Chovato que me conduz lá, o Luizão lá na Inova Academia. E eu vejo lá, estou fazendo meia hora de esteira, comecei a correr 5 minutos, daí eu passei para 6, passei para 7, passei para 8, não estou competindo com ninguém, é comigo mesmo. E essa disputa vai ser pro resto da vida. Eu comigo mesmo, não adianta eu querer comparar com o Anderson ou com a Carla, minha esposa. Ontem mesmo ela falou, eu perdi só 3 quilos. Eu falei, você tem noção que é menos de 20 dias 3 quilos para mulher? É um absurdo de coisa. Você pesou muito mais. Eu falei, é óbvio, eu tava pesando 30 vezes mais. E foi o que nós falamos também da individualidade de homem e mulher. E assim, e é legal ver, né? Hoje ela falou assim, ela não perdeu tanto peso, mas ela colocou uma calça e ela voltou aqui, eu não tinha visto ela ir trabalhar. Eu vi ela voltando a trabalhar e falei, você tá de fralda aí, né? Ela falou, hoje eu reparei, minha roupa tá toda larga. Eu falei, tá vendo? Às vezes não perde peso, mas perde medida. É verdade. Eu falo muito para minhas pacientes que elas mandam mensagem, Patrícia, eu não tô emagrecendo. Aí, mas tá fazendo dieta, tá fazendo exercício? Eu falo, então tira uma foto de frente, uma foto de costas. E essa questão da roupa também, eu falo, muito porque interessante. A balança, ela não é parâmetro, porque se você principalmente está fazendo atividade física, você perde gordura corporal, aumenta a massa muscular, né? O espelho às vezes tem distorção visual, a pessoa olha e fala, mas eu não tô magra, eu falo a foto e roupa, principalmente roupa que não estica, tipo calça jeans, eu falo, não mente, pega uma calça jeans que não serve, quando você entrar não tenha dúvidas, ali ó, exatamente. E um dos sucessos dessa questão quando você atinge o resultado, é essa coisa da individualidade. Somos pessoas diferentes, com preferências diferentes, rotinas diferentes. Quando a gente respeita isso, fica muito mais fácil, né? A gente tá aderindo e essa questão do hábito, a gente sabe que não é da noite pro dia, né? Ali no mínimo, falar ali, no mínimo 21 dias, pra gente conseguir realmente incorporar essa nova rotina, aceitar, né? Então... E uma última pergunta, porque o horário aí também está indo, né? Mas eu tenho que fazer essa pergunta. E lá vem. Fábio. Massa magra. Que é isso? A gente escuta muito falar em massa magra. Massa magra. O que é a parte de massa magra? Massa magra é o nosso músculo, né? Então, assim, é o que a gente mais tem que pensar na preservação, né? Eu tenho uma professora fantástica, Andréa Naves, e em uma das palestras dela, ela falou: mulheres, percam tudo, percam até o marido, mas não percam massa muscular. Porque é muito importante, é o que dá volume no seu corpo, sustentabilidade, lá na menopausa, é o que mais vai estar ajudando a amenizar sintomas. E pro homem também, é super, tanto homem quanto mulher. Sim. Que ela estava falando ali mais diretamente para as mulheres, porque às vezes as mulheres são mais resistentes a fazer exercício, né? A mulher vê com aquela coisa, não quero ficar fortona, não quero ficar. E não é, na verdade, é o exercício para trazer benefícios aí no nosso dia a dia. Só que assim, o nosso corpo, ele é meio preguiçoso para músculo, para massa muscular, porque é pesado, né? Entendeu? Dá trabalho, vou ficar carregando essa massa. Então, assim, ele quer ali... leve. Mandar embora. Por isso que quando a gente para exercício, é a primeira coisa que a gente pede, né? Quando a gente fica doente, é a primeira coisa que a gente pede. Então, assim, por isso que a gente tem que preservar ao máximo, né? Introduzindo ali, trazendo atividade física para nossa vida. Não existe atividade física melhor. Qual que é a melhor modalidade? É a melhor musculação, a melhor cross, a melhor judô, a melhor natação? Não existe a melhor, existe aquela que você gosta de fazer, aquela que você tem o prazer, que vai lá, vai todos os dias ou 3 vezes por semana. Eu falo sempre trabalhar com prazos um pouco maiores, porque 2 vezes por semana não é nada. Você não vai um dia e você já fala, poxa, já perdi 50%, semana que vem eu vou. Isso. Então trabalha com prazos um pouco maior, mas também não comece se cobrando, eu quero 7 dias. Porque é a mesma coisa também, se você já não vai 2, você fala, já não fui 2, você nem consegue enxergar que tem mais 5. Ah não, semana que vem eu vou. Então tem que ser aquela coisa mediana, né? Eu acho que aí faz toda a diferença.
E a alimentação também, né? Quem que mais vai ali garantir a nossa massa muscular? Os nossos alimentos fonte de proteína, né? Por isso que a gente fala da importância da proteína na nossa alimentação. Então, carne, frango, ovos, queijo, iogurte e as proteínas vegetais também. Ah, mas eu não como carne. Não tem problema. A gente pode ali calcular sua necessidade proteica através de alimentos de origem vegetal, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, os suplementos aí ajudam a melhorar o aporte, mas é extremamente importante. Por isso que o equilíbrio da alimentação é tão importante. Aí, Wesley, nossa... Que aula, né? Que aula. Eu confesso assim, né? A gente não, né? O nosso cérebro, ele é adaptável. Sim. Qual o melhor exercício? Ele te fala assim, sofá. Não é? Netflix, né? Nossa, eu quero minha cama até as 10 e depois sofá até as 3 da tarde. Mas quando você condiciona, como você falou, eu sinto vontade, meu corpo está pedindo. Aí você fala, caramba, meu, será que isso está acontecendo comigo mesmo? Tô sentindo estranho. Não é isso. Você fala, caramba, nossa, aí vem lá, sei lá, um prato cheio de guloseimas. Não, vou pegar só um pedaço. Aqui o Silvinho, como assim, não, só um pedaço? Nenhum chocolate. Não, eu fiquei assustado. As coxinhas, o salgadinho, lembra? Eu lembro. Mas isso é bom e mostra o quê, né? Que assim, tem que todo ter objetivo. mundo pode. Não é, Patrícia? Assim, é bem comum, isso Wesley até comentou, você também falou, de você se espelhar no youtuber, no influencer. Nossa, olha o músculo dele, como eu queria chegar como ela, olha como ela é linda. Não, você ela é ela. Não é, Wesley? É você com você. É você com você. Se você não tem um passo, você não vai chegar como ela, porque para ela chegar ali, nossa, a vida demorou, ela teve um acompanhamento de uma profissional, ela teve que se reeducar. Pode ter a maior parceria do mundo em influência. Se eu não tiver isso daqui, né, Patrícia? Extremamente importante. Eu vejo que não chega a lugar nenhum, né, Wesley? Paty, eu tô muito feliz de você estar aqui. Aqui a gente tem uma lembrancinha do PHS pra você. É com o nosso chocolate, do nosso patrocinador aqui. Isso, tá? Bem interessante. E eu gostaria que você desse uma mensagem para quem quer começar uma dieta ou quer fazer faculdade de nutrição. Fale na câmera para nós aí. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Foi um prazer grato. Imenso participar desse podcast que tá bombando aí no YouTube. E eu falo assim, que se você quer que aconteça algo diferente, faça diferente. Então assim, mas faça com amor, se dedique. Não é fácil, a gente não pode se basear no que a gente também vê assim, porque todo mundo passa por dificuldades, todo mundo tem momentos difíceis, dias difíceis, mas aí escolha o que você quer, o que você ama e faça bem feito. Se dedique. Eu falo que dedicação é o melhor caminho, seja qual for o seu objetivo. É uma profissão, eu quero fazer nutrição, então corre atrás. Por mais difícil que seja, assim, que pareça, corra atrás que vai dar certo. Eu quero emagrecer, tô buscando saúde, eu quero ganhar massa muscular, então faça diferente, mas se você consegue aí um bom objetivo, alcançar o seu objetivo. Legal, pega essa, Wesley? Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação, hein? Só lembrando, Wesley, mais uma vez, não é? De se inscrever no canal, de comentar os nossos vídeos lá. Uma aula como esta, não é, Wesley? Sem nenhuma curtidinha, louco. A gente não tem um parâmetro que foi tão bacana, né, Wesley? A gente sabe o que foi, porque estamos aqui, mas do outro lado a gente não tem esse termômetro aí. Então ative o sininho, coloque lá um joinha pra gente, comente aí, e aí depois, se caso vier alguma pergunta que é relacionada à nossa entrevistada, a gente passa pra ela, sim, né, Wesley? E aí o Wesley já replica isso aí pra gente lá no nosso canal, não é, Wesley? Combinado. Pessoal, muito obrigado. Agradeço aí pela paciência, estar aí conosco até agora, e obrigado mais uma vez. E pega essa. Pega essa, gente. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau.